Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. E quando todo mundo achava que a gente ia com o Ricardo Rezende até o final do Campeonato Sergipano, eis que o Confiança nos surpreende e anuncia a contratação do novo treinador. Trata-se do mineiro Carlos Caçapa, que chega ao Confiança. Caçapa é ex-zagueiro, ídolo na França, e agora chega para ser técnico. Vem com um desafio grande de encarar pela primeira vez um campeonato estadual aqui no Nordeste e uma Série C do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Mike Gabriel, você é no canal Dragão de Aracaju. Vamos aqui puxar a capivara, o currículo, a história do novo treinador do Confiança, Cláudio Caçapa. A experiência dele como jogador, a experiência dele como auxiliar técnico e treinador de algumas equipes, os esquemas que ele usou nessa curta experiência de treinador, e o fato e como adaptar esses esquemas ao momento do Confiança. Afinal, o Confiança é um pouco diferente do que ele já encarou até aqui. Vá deixando seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Comentário dessa vez que eu quero, mande boas-vindas a Cláudio Caçapa. É um treinador novo, não temos muita referência, então estou espremendo aqui o que dá para achar na imprensa belga e na imprensa europeia. E vamos a mais. O importante é dar boas-vindas e deixar um abraço para o nosso querido Caçapa. Caçapa é mineiro, como meu pai, como Vinícius Eutrópio, então já posso garantir que é gente boa demais. Considere se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal aqui de pé. Campanha de rocha segue ativa e vamos que vamos falar aqui sobre Cláudio Caçapa. Bem, quem foi o jogador Cláudio Caçapa? Cláudio Caçapa é mineiro de Lavras, nascido em 29 de maio de 76, revelado pelo Galo Mineiro, começa a jogar profissionalmente em 96 e se destaca pela sua solidez defensiva. No início do século 21, ele é transferido para o Lyon, o Olympique Lyonnais, e é multicampeão na Ligue 1. Desculpe meu francês, lá do Marcos Freire. Ele fez parte daquele time histórico do Lyon, onde esteve Juninho Pernambucano, Fred, que eles foram 7 vezes campeões franceses seguidamente. Depois teve uma passagem pelo Newcastle na Inglaterra, antes desse Newcastle rico, e encerrou a carreira pelo Brasil, tendo passagens por Cruzeiro, Avaí e ainda uma passagem curta na França, também pelo Evian. Na seleção brasileira ele chegou a ter algumas convocações, mas nunca teve um destaque muito grande vestindo a amarelinha. Resumo da carreira de Caçapa: um zagueiro inteligente, um líder respeitado, atributos que ajudam muito a tornar ele um bom treinador. Sabe quem tinha esses atributos? Sabe quem tinha uma carreira mais ou menos parecida? Daniel Paulista, que eu sei que muitos gostam dele. Daniel Paulista tinha sido capitão, tinha sido líder por onde passou, campeão da Copa do Brasil pelo Sport, auxiliar técnico do Sport por muito tempo, teve uma experiência curta no Boa Sport e depois veio ser treinador, acabou fazendo sucesso, hoje está no Goiás e se provou um bom treinador. Ou seja, a ideia, o rastro é o mesmo. Esperamos que os resultados sejam pelo menos iguais, se não melhores, do que Daniel Paulista apresentou aqui. Para quem é novo, então quem está aqui só para acompanhar o vídeo de Caçapa, Daniel Paulista foi o técnico do Confiança, que chegou aqui praticamente pela primeira vez como um treinador de um time profissional, e levou o Confiança à Série B. Já na Série B conseguiu fazer uma boa campanha de recuperação e o Confiança não caiu naquele ano, e antes disso ainda tinha encaminhado a classificação na Copa do Nordeste, onde a gente bateu semifinal. Ali foi entre 2019 e 2020. Então, só contextualizando. Mas vamos ao que interessa. Como é o treinador Cláudio Caçapa? Ele começa a ser treinador logo após encerrar sua carreira. Ele comanda a seleção brasileira sub-15. Depois vai para trabalhar na Europa, onde ele é auxiliar técnico do Lyon, onde ele já era craque, ídolo, onde já conhecia o ambiente, ganhou experiência, trabalhou em um ambiente profissional, tecnológico, enfim. Trabalhou em uma das 5 grandes ligas do mundo, uma das 5 grandes ligas da Europa, e realmente ali ele conseguiu ter acesso a tudo que
que um treinador, uma equipe de futebol precisa para desenvolver o trabalho. Chegando no Brasil, ele volta ao Brasil e foi auxiliar e treinador interino do Botafogo, inclusive treinou o Fogão em 4 oportunidades e 4 vitórias. Venceu Grêmio, Vasco, Bragantino e o Patronato antes dele ser substituído. Foi em 2023, salvo engano, 2023 foi aquele ano trágico do Botafogo, onde ele liderou de ponta a ponta, chegou no final, deu uma farrapada. Quem sabe se tivesse mantido caçapa, ele tinha continuado. Bem, já estamos falando de um Botafogo comandado pelo John Textor e a Eagle Holding, e a Eagle Holding tem um time na Bélgica, o RWD Molenbeek. Desculpe meu francês do Marcos Freire. Ele foi treinar o Molenbeek em 2023, comandou o RWD por 28 jogos com um aproveitamento de 33%. Foram 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. 777, parece aquela SAF fajuta lá do Vasco da Gama. Foi demitido em 2024 após uma campanha muito ruim. Voltou como auxiliar técnico do Fogão para 2025, esteve lá até semana passada e agora chega ao Dragão como o treinador principal. No RWD Molenbeek, só para terminar o contexto, que vai ser importante no que eu vou falar a seguir, era um time que tinha recém-chegado da segunda divisão para a elite belga e ali, como um azarão, não conseguiu se manter e acabou voltando para a segundona da Bélgica. Inclusive o Molenbeek é um time de 2015, ou seja, um contexto de time em ascensão, comandado por uma SAF que botou dinheiro, mas que quando chegou na Série A, na primeira divisão, viu que o buraco é mais embaixo. Eu espero que Caçapa só tenha essa preocupação lá para 2028, quando a gente chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. Empolgado estou eu. Doutor Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Doutor Gabriel. Vamos lá, falar agora de tática. Durante esses poucos jogos do Botafogo, os jogos que ele tem no Molenbeek e alguns momentos que ele precisou assumir ali o Lyon em competições menores ou até mesmo em suspensão de treinadores na França, a principal formação tática dele foi o 4-5-1, ou seja, ele, como bom zagueiro que vai buscar um estilo defensivo de dominância de meio campo e tentando organizar o time de trás para frente. Hoje a gente ele já recebe de Ricardo Rezende um time organizado defensivamente, mas ainda precisando de talvez uma organização melhor no meio campo, e essa organização que ele faz, o 4-5-1, preenchendo bem o meio campo, vai ser com blocos compactos e transições rápidas. Então vamos imaginar o Confiança jogando num 4-5-1, eu devia até ter preparado o simulador, mas não preparei, não vou improvisar agora. A gente pode ter, sei lá, o bloco defensivo normal e com os 2 zagueiros, os 2 laterais, e nesses 5 do meio campo, a trinca de zagueiros, e pode botar 2 pontas rápidos, ou até pode improvisar ali, bota Valdir Júnior para ser o ponta, mas também recompor. Enfim, essa é a estratégia dele, principalmente no RWD Molenbeek. Agora, a gente tem que levar em conta, e é isso que eu quero aprofundar aqui, que o RWD ele é um time da segunda divisão, chegando a primeira vez na Série A da Bélgica, que não é uma Série A das mais fortes, mas também não é das mais sem vergonhas lá da Europa. Basta ver a quantidade de bons jogadores belgas que aparecem. Então a tendência foi ele ser um time mais recuado, ser um time mais reativo. Já no Confiança, ele vai precisar oscilar entre 2 estilos. Jogando o Campeonato Sergipano e alguns jogos da Copa do Nordeste, da Série C e da Copa do Brasil também, ele precisará ser um time mais propositivo, não tão reativo. Então, como adaptar essa estratégia dele de compactar, jogar com blocos muito fechados, uma linha de 4 atrás e uma linha de 5 no meio,
como adaptar isso ao Confiança? Bem, olhando os dados de sistemas táticos que ele utilizou ao longo da carreira, ele pode usar alguns momentos quando o Confiança precisar avançar, como por exemplo o 4-2-3-1, com um centroavante fixo, 3 jogadores ali entre a armação e o avanço, né? Pode ser 2 pontas e um meia, ou pode ser 2 meias e um ponta flutuando. Ou até o tradicional 4-3-3 que Vaguinho Dias usava muito, deu muito certo o ano passado. O 4-3-3 eu sempre falo, o 4-3-3 e o 4-4-2 são táticas que os jogadores já têm meio que no coração, já vai pela memória muscular, mas ele pode usar a tática do 4-2-3-1, conseguir fazer um ataque com 4 jogadores, assim como o Luizinho Vieira faz, só que um pouco mais resguardado, com 2 cães de guarda ali na frente da defesa e esses 3 avançando, descendo na boa. Esse é o esquema que eu imagino que ele possa fazer, por exemplo, se a gente recebe uma Juazeirense no Batistão, ou a gente vai estrear contra o Manaus, ou o Amazonas na Série C, ou mesmo contra a Tombense ou o Oratório pela Copa do Brasil. Acho que são esquemas onde a gente mantém a organização do meio, mantém a povoação do meio. O 4-2-3-1 ele pode, em determinados momentos de zonas defensivas, ter até 5 jogadores no meio campo e avançar bastante. Eu creio que ele não perde a sua característica de ser um treinador mais defensivo, mais de time compacto, mas também propõe o jogo como a gente tanto esperava. Quando a gente precisar botar a bundinha na parede, por exemplo, vamos enfrentar o Belo em João Pessoa pela 25ª vez seguida na Série C. Aí pode usar o velho 4-5-1, bundinha na parede, blocos compactos, 2 pontinhas ali para infernizar a vida dos laterais, sai no contra-ataque, recuperação, transição, defesa, ataque. Isso pode funcionar. Ele usou isso no RWD Molenbeek, mas era um time menos capaz do que deve ser o Confiança nas competições que iremos enfrentar. Então tem essas 2 possibilidades. Claro que para isso ele vai precisar de mais peças melhores que estão, ou ainda tirar ao máximo dessas peças, porque a gente não viu ainda esses jogadores chegarem no melhor da sua forma. Mas assim, buscando os dados e olhando, ele tem essas 2 características. Eu sei que a torcida do Confiança prefere um treinador mais ofensivo, mas o que os dados apresentam é exatamente isso. Bem, então, finalizando, o que eu espero para Cláudio Caçapa no Confiança? A organização defensiva, eu acho que ele vai manter esse mesmo esquema aí de Ricardo Rezende, que pouco toma gols. Não acho que ele vai ser um time ultra ofensivo como foi o de Vaguinho Dias, que vai para cima e tal, mas eu acho que ele vai ser um time um pouco, lembrando um pouco de Daniel Paulista, um pouco de Luizinho Vieira, times que não vão ficar presos em esquemas tradicionais como 4-3-3 ou 4-4-2, e nem vai para maluquice que às vezes Luizinho Vieira fazia do 4-2-4. Acho que ele vai ser um time que ele primeiro vai se organizar muito na defesa, mas vai buscar formas de atacar diferentes. Cláudio é um cara jovem para treinador, tem um potencial incrível pelo que ele já passou na carreira, e eu já dei exemplos de situações parecidas, então pode ser que ele evolua, mas como eu falei, ele não é um técnico pronto. Então, se existe evolução, quer dizer que vamos ter oscilação. Jogos talvez que ele vá ser brilhante, outros jogos que ele vai ser um fiasco, e a gente precisa conviver com isso. A SAF não demorou tanto para escolher um técnico se não tivesse confiança no trabalho dele e se não tivesse alinhado com as expectativas da SAF. Lembrem-se que a SAF como um todo tem muita paciência com treinadores, e a própria SAF do Confiança teve muita paciência com Luizinho Vieira. Por fim, um cara que é multicampeão na França, capitão, depois esteve na comissão técnica do Lyon, que é um dos grandes da França e da Europa, esteve na comissão técnica do Botafogo, deste novo Botafogo, um dos grandes da América do Sul. Tem uma capacidade de aprendizado e liderança incrível, são pontos fortes que eu imagino que Cláudio Caçapa traga para o Confiança, e aqui, com o ambiente correto, com a estrutura que a SAF está conseguindo construir, ele possa fazer com que essa capacidade e liderança sejam
cada vez mais sólidas. Lembrando que ele foi técnico em uma liga europeia, para isso ele tem que ter a licença da Europa, ou seja, ele estudou bastante, capacidade, conhecimento, inteligência, isso ele tem. Vamos ver como isso vai ser aplicado no Dragão. E é isso, turma. Esse foi o vídeo aqui. Saiu até mais longo do que eu imaginava, com o currículo, né, puxando a capivara de Cláudio Caçapa. Espero que ele seja feliz aqui em Aracaju. Impossível não ser feliz nessa cidade linda. E que ele consiga fazer um ótimo trabalho no Confiança. Ele chega quando ninguém esperava, então chega sem muita pressão, chega sem muito alarme, mas carregando uma expectativa gigantesca. Confiança está em uma fase aguda do Campeonato Sergipano, vem os desafios nacionais pela frente e tem a SAF aí contextualizando tudo isso. Então a gente precisa que Caçapa venha e dê resultados de imediato. Como ele vai fazer isso, a gente tem uma ideia, mas só vai saber na prática. É isso. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.